Obrigado, pastor André. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a você que está na sua casa. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração nesta noite. Todos nós somos dependentes do Senhor. E aconteceu algo interessante. O pastor me pediu para estar trazendo a palavra hoje à noite. E eu acordei 5h15, acordei atrasado, né? 5h15 da manhã, que meu horário de acordar é 4h30, que eu sempre acordo mais cedo, antes de levantar, né? E eu acordei, eu me levantei assim, eu sempre pergunto ao Espírito Santo, o que o Senhor quer, qual a palavra que o Senhor quer que seja ministrada? E quando eu me levantei, o Espírito Santo colocou no meu coração a seguinte palavra: fala para o meu povo se guardar. Fala para o meu povo se preservar. Por quê? Porque quando toda essa pandemia estiver passada, eu quero todos eles na minha casa me adorando novamente. Eu quero todos eles me servindo novamente. Porém, neste período de tempo, neste intervalo de tempo que nós estamos passando, é necessário que o meu povo tenha sabedoria para se guardar. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É um versículo que tem marcado a minha vida ao longo desses anos. Eu gosto muito desse versículo. Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo, ou seja, acima de tudo, o que se deve guardar, o que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu quero estender esse versículo não somente ao coração no sentido de nossos sentimentos, mas o coração no sentido do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Curve a sua cabeça, nós vamos estar orando. Espírito Santo, mais uma vez nós nos colocamos na tua dependência, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Continuamos carecendo da tua presença sobre a nossa vida, Senhor, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre nossa mente, sobre nossos pensamentos, Senhor, sobre nossa vida espiritual, Senhor. Ó Espírito Santo, o teu fogo está aqui, Senhor. Há uma cachoeira aqui, Senhor, de poder, água, um dos símbolos do teu Espírito, Senhor. O fogo, Senhor, também é um dos símbolos do teu Espírito, Senhor. Portanto, é notória a tua presença aqui nesta noite, Senhor. Que seja notória também, Senhor, a tua presença nos lares de cada irmão, Senhor, de cada família, Senhor, onde a tua voz tem ecoado, Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, em meio a tudo isso, eu confesso a vocês que eu fiquei preocupado hoje de manhã, porque o Renato Gabri, nosso irmão Renato Gabri, ele trouxe também uma palavra também, sobre corpo, alma e espírito. E eu estava ao lado da Marcinha, e eu virei para ela e falei assim: amor, é a mesma mensagem que o Espírito Santo me deu de madrugada. E eu não vou trocar não, a menos se ele mandar trocar. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, que quando o Senhor fala 2 vezes ou mais a mesma coisa, é porque o Senhor quer frisar bastante no nosso coração essa palavra. O Senhor quer deixar marcado, selado no nosso coração, na nossa mente, esta palavra. E o versículo que nós lemos diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O que é guardar, irmãos? Que a Bíblia está falando aqui. Guardar é proteger do mal, é abrigar. Guardar é defender do mal. E nós precisamos, nesse período de quarentena, em que o Covid-19 saiu lá da China e está em Itaperuna. O Covid-19 que já alcançou até mesmo alguns familiares nossos. O Covid-19 agora tem nome, porque quando estava lá na China, nós não sabíamos o nome de quem estava com este vírus. E agora nós sabemos, por quê? Porque está bem perto de nós. E o Senhor quer trazer alerta para mim e para você nesta noite.
Nós somos corpo, alma e espírito. Então a palavra do Senhor nos diz para nós guardarmos o nosso corpo. O corpo é isso aqui que você está vendo, é essa carcaça nossa, é o visível. O corpo, ele precisa estar bem, para que nós estejamos bem. Como que nós vamos fazer a obra de Deus se nós estivermos hospitalizados, se nós estivermos enfermos, se nós estivermos doentes? Como nós vamos fazer aquilo que Deus tem para cada um de nós? Deus quer o nosso corpo bem, e você precisa se guardar deste vírus. Você precisa se proteger. Nós perdemos um pastor esta semana, amigo nosso, conhecido nosso. Eu faço parte do conselho de pastores. Eu faço parte do conselho de pastores daqui de Itaperuna. E eu postei uma mensagem ontem, preocupado com a situação, porque muitas das vezes, irmãos, os crentes, muitas das vezes, nós mesmos crentes, nós achamos que nós estamos imunes a isso. Nós pensamos que nós estamos livres dessas situações. E eu postei no grupo de pastores ontem assim, nós já percebemos que este Covid-19 não é de brincadeira, que não veio para darmos 3 espirros, inflamarmos um pouco a garganta e pronto, passou. A situação é séria. Nós já percebemos também que não é somente com palavras dizendo, esse vírus nunca alcançará a minha casa, que nós venceremos. Temos visto irmãos que foram por este caminho e hoje estão mortos. Eu e você sabemos disso. Pessoas que foram por esse caminho e hoje estão mortos. Muitos destes poderiam estar aí conosco, poderiam estar adorando a Deus, mas já partiram, porque não tiveram o cuidado, ou não tiveram o cuidado suficiente que deveriam ter. Não é nenhuma crítica a esses irmãos, pois também nós estamos sujeitos, mas é necessário nós abrirmos nossos olhos. Não é uma questão de apenas ter fé, mas também de cuidados, de precauções. Vamos nos guardar para que quando tudo isso passar, nós possamos estar juntos novamente em nossas belas reuniões, nossos belos encontros. Eu desejo, irmãos, o anseio do meu coração é ver essa igreja lotada novamente, é ver essa igreja cheia, é ver o povo clamando a Deus, adorando a Deus, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, lá na galeria, aqui embaixo, o louvor. Mas é necessário neste período, é necessário que neste período nós nos guardemos. É necessário que neste período nós nos vigiemos. Lá em Jó 7, a partir do versículo 9, diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. A nossa vida, irmãos, é como uma nuvem que passa e se desfaz. Nunca mais tornará a sua casa, ou seja, a pessoa que morre nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais conhecerá. A nossa casa, irmãos, deseja que nós estejamos lá de volta. Nós saímos para trabalhar, eu estou trabalhando, eu preciso continuar trabalhando, tomo todos os cuidados necessários, os funcionários tomam os cuidados necessários. Por quê? Porque a nossa casa nos espera de volta. Marcinho e nossos filhos me esperam de volta. Marcinha, quando sai para trabalhar, nós a esperamos de volta. E se eu sair deste mundo, irmãos? E se eu perder a minha vida precocemente? Antes do tempo que Deus determinou? Lá em 1 Coríntios 6 diz, fala também sobre o nosso corpo, diz que o nosso corpo não é para prostituição, mas é para o Senhor, e o Senhor é para o nosso corpo. O nosso corpo não é nosso, ele não nos pertence, ele pertence a Deus. É necessário nós cuidarmos do nosso corpo, que o Senhor confiou a nós. Diz também que o nosso corpo é membro de Cristo. Você percebe a importância? Você percebe a importância que o seu corpo tem no reino espiritual? O nosso corpo é membro de Cristo. Diz também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que nós fomos comprados por um bom preço. Eu e você, nós fomos comprados por preço de sangue. Fomos comprados por preço de sangue lá naquela cruz.
E a palavra continua dizendo: glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não pertence a mim e a você, mas pertence a Deus. Este corpo não pertence a mim, pertence a Deus. É por isso que o suicídio é pecado, porque é como se você estivesse tomando posse, é como se você estivesse matando algo que não é seu, que não te pertence. O nosso corpo não nos pertence, irmãos. É necessário nós cuidarmos do nosso corpo. E o que é glorificar a Deus no corpo? Glorificar a Deus no corpo é nós usarmos o nosso corpo para a glória de Deus. E glória a Deus que nós estávamos aqui embrenhados aqui no Espírito Santo, na unção de Deus. E o nosso corpo estava sendo usado para a glória de Deus. Estava sendo usado para a glória de Deus. Os irmãos que estão em casa e que também estão sentindo a presença de Deus e que também estão adorando, o seu corpo também está sendo usado para a glória de Deus. É glorificar a Deus. O Renato Gabri falou algo, disse pastor André, uma frase muito interessante aqui pela manhã, que Deus precisa do seu corpo para que a obra dele seja realizada aqui na terra. O Espírito Santo, ele precisa do seu corpo para realizar a obra dele aqui na terra. Como que o Espírito Santo realizará a obra dele aqui na terra, se não houverem cristãos? Como que ele realizará? Por isso que a igreja nunca pagou, nem mesmo lá nos tempos medievais, nem lá nos tempos da Idade Média, nem lá nos tempos da escuridão. Mas a igreja nunca apagou, sempre existiu uma chama. Sempre existiu uma chama, o Senhor sempre manteve uma chama acesa. Sempre houveram corpos que glorificaram a Deus. Sempre houveram corpos que glorificaram a Deus. Nós vemos Israel lá no tempo da sua apostasia. Tinha gente que glorificava a Deus. Quando Elias achou que só ele tinha ficado, ainda havia mais 7.000 corpos que não haviam se dobrado a Baal. Corpos que glorifiquem a Deus. Use teu corpo para a glória de Deus. Proteja seu corpo, guarde seu corpo. Guarde seu corpo. Mas guardar o corpo não é tudo, irmãos. Nós também precisamos guardar a nossa alma, nós precisamos guardar o nosso interior, nós precisamos guardar a nossa mente. Não deixe a sua mente se contaminar. Cuidado com aquilo que você vê e ouve, porque aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos é o que vai para a nossa mente. A Bíblia fala coração, mas não o coração tum, 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 tum. É uma forma de expressão, na verdade é a nossa mente, porque o campo de batalha, irmãos, é a nossa mente. O campo de guerra é a nossa mente. Uma pessoa, quando está aqui em dúvida, está quase aceitando Jesus Cristo como Senhor de sua vida, o pastor pede para a igreja orar. Por quê? Porque o campo de batalha está sendo travado aqui, na mente da pessoa. Muitas das vezes a pessoa quer aceitar Jesus, quer aceitar a Cristo, quer uma mudança de vida. Mas Satanás, ele está lá segurando a pessoa, segurando aonde? Aqui na mente. Segurando na mente. Guarde a sua alma, guarde o seu interior. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus disse: se os teus olhos forem bons, ou seja, se teus olhos verem coisas boas, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos forem maus, ou seja, verem coisas ruins, todo o seu corpo será tenebroso, todo o seu corpo será trevas. Será trevas. Depende daquilo que nós vemos, depende daquilo que nós nutrimos a nossa alma, o tipo de alimento, o que você está alimentando a sua alma, de que você está alimentando a sua alma. Aquilo que você vê e ouve é o que vai determinar os seus pensamentos. Nós temos ouvido falar muito de imprensa manipuladora nesses dias. A imprensa manipuladora, ela faz isso. A imprensa manipuladora faz isso. A imprensa manipuladora, ela coloca lá: o Brasil é o segundo maior país, segundo país com maior número de mortos.
Só que eles não falam que o Brasil é um país de 220 milhões de habitantes e que você não pode comparar um país de 220 milhões de habitantes com um país de 5 milhões ou 10 milhões. Evidentemente, um país de 220 milhões vai ter muito mais mortos. Mas eles não falam, a imprensa manipuladora não fala que mortes a cada 1 milhão de habitantes, o Brasil está em 38º. Isso não é falado. Por quê? Porque querem colocar o terror na mente das pessoas. Querem colocar o medo. Querem que você fique assim, será que o próximo sou eu? Será que o próximo sou eu? Por quê? Trabalha aqui, irmãos. Trabalha aqui, trabalha na mente. Trabalha na mente das pessoas. Tentam trabalhar na nossa mente. Lá em 1 João 4,18 diz assim: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Realmente, Satanás ele não pode. Se você é nascido de Deus, se você está selado pelo Espírito Santo de Deus, se você um dia aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você anda nos caminhos desse Deus maravilhoso, você anda nos caminhos que Cristo determinou para você, Satanás ele não pode lhe tocar. Mas Satanás ele pode dar sugestões. Ele pode lançar sugestões na nossa mente. E muitas das vezes ele usa o quê? Ele usa pessoas que estão ao nosso redor. E você precisa ter cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você dá ouvidos. Cuidado para quem você abre o seu coração. A Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que aquela pessoa para o qual você abre o seu coração, do tal você se torna servo. Cuidado para quem você confidencializa suas particularidades. Cuidado para com quem você fala sobre a situação do seu lar, da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos. Cuidado. Cuidado. O maligno ele pode lançar sugestões à nossa mente. É o que nós chamamos de dardos inflamados do maligno. São dardos inflamados. Ele pega... quem joga aqueles dardinhos, né? Aqueles jogos de dardos, inflamados por quê? Porque são venenosos. São venenosos. São dardos inflamados, são venenosos, por quê? Porque ele quer nos matar, ele quer nos destruir. Foi assim no Éden. Foi assim no Éden, com Eva. Foi assim com Sansão. Foi assim com Judas Iscariotes. Pessoas que abriram a guarda. Pessoas que deixaram ser manipuladas. Pessoas que ficaram dando ouvidos à voz do inimigo. A voz de quem que você tem dado ouvido, irmão? Que tipo de voz você tem dado ouvido? Aleluia. Pessoa confiável. Você tem confiança? Você pode colocar seu coração nessa pessoa, confiar nessa pessoa. Cuidado com aquilo que você pensa. Passe pelo filtro de Deus. Pergunte ao Senhor, Senhor. E é interessante essas coisas, irmãos, que eu já fiz esse teste já várias vezes, e antes que o Senhor responda, a gente já sabe a resposta. Por quê? Porque o Senhor deu algo a mim e a você, chamado inteligência espiritual. Você é um ser dotado de inteligência. Você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Você sabe muito bem os pensamentos que provêm de Deus e os pensamentos que não provêm de Deus. Você sabe. Você é um ser inteligente. Passe pelo filtro de Deus tudo aquilo que vem na sua mente. E eu amo a palavra de Deus, irmãos. Se tem uma pessoa que ama a palavra de Deus, sou eu. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. A palavra de Deus, ela ensina até aquilo que nós devemos pensar. Você quer ver só uma coisa? Gessé, coloca aí, por favor, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Obrigado, Jessé. A palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, até aquilo que nós devemos pensar.
Existem situações na nossa vida que não adianta a gente ter medo. Existem certos pensamentos que não podem, tem que ser como o pastor André disse aqui, tem que jogar fora, tem que tirar da nossa mente, tem que sair da nossa vida. Existem certos pensamentos que precisam sair da nossa vida, não podem continuar conosco. Por quê? Porque nos fazem mal, nos arruinam, nos prejudicam, nos levam para baixo. Precisamos usar a nossa inteligência espiritual, irmãos. Não adianta só você ter medo. Não adianta. É necessário nós vigiarmos nossos pensamentos, vigiar a nossa mente. Lá em Filipenses 4, joga aí, Gessé, por favor, Filipenses 4 também, versículo 4 a 8. Olha que situação, olha o que Paulo diz, irmãos. Eu vou ler na minha versão aqui, que eu já estou mais acostumado com a minha versão. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, ou seja, a nossa justiça natural, a nossa honestidade, a nossa integridade, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Olha o versículo 6, que maravilha. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Agora olha a consequência disso tudo no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, ou seja, as vossas mentes, em Cristo Jesus. Aqui ele está falando, irmãos, de oração. Aqui ele está falando sobre nós termos uma vida de um bom testemunho. Aqui está falando sobre nós não estarmos inquietos, sobre nós não ficarmos em falta de paz. Como que eu vou fazer a obra de Deus se eu não tenho paz? E é interessante, irmãos, que quem escreveu isso foi Paulo. E Paulo, ele estava vivendo um dos piores dias da sua vida. Ele estava preso em Roma. O cara estava preso num país que não era dele, numa cidade que não era dele, e ele estava dizendo: olha, alegrem-se, sejam conhecidos pelo testemunho de vocês. Ele está dizendo: alegre-se. O cara preso, dá para a gente entender isso, irmãos, mas a gente compreende quando chega no versículo 7, ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, é todo entendimento humano. A paz de Deus excede, porque a gente não consegue entender como que um cara que estava para ser preso, estava no corredor da morte. Ele diz para nós nos alegrarmos, ele diz para orar. E ele diz que estava em paz com ele mesmo, ele diz que estava em paz com Deus. A nossa mente humana não consegue entender isso, mas essa é a receita. Essa é a receita. E se você me perguntar: pastor, isso funciona? Funciona. Funciona. Mais ou menos em 2014, por aí, eu passava uma situação muito difícil, muito delicada. E o Senhor colocou no meu coração, eu tinha uma prima que ela estava com câncer. Ela estava com câncer. O Senhor colocou no meu coração para que todos os dias eu fosse lá levar uma palavra para ela. E eu comecei a fazer isso, irmãos. E eu comecei a perceber que aquilo que eu estava vivendo começou a se tornar pequeno. Aquilo que eu estava vivendo, aquela situação toda, aquilo começou a diminuir. Por quê? Porque a gente começa a se envolver com outras pessoas que têm uma situação pior do que a nossa, que estão numa situação pior do que a nossa. É nós usarmos a nossa mente, é nós buscarmos a Deus. E muitas das vezes eu saía lá da casa dessa minha prima, e eu saía confortado. Era interessante que eu achava que eu estava levando a palavra para ela, levando conforto para ela, mas não, ela que me confortava. Deus usava a vida dela. O Senhor a recolheu, o Senhor a levou. É interessante, irmãos, que
que eu não me esqueço, porque ela morreu, 50 anos de crente, irmãos, 50 anos de vida cristã, ela morreu com 60, ela morreu de câncer, mas morreu falando que Jesus cura. Nos seus últimos dias que eu tive com ela, ela falou para mim, ela falou: Adilson, eu posso partir, mas eu sei que Jesus cura, e se eu partir, Ele vai continuar curando, porque Jesus não mudou o seu caráter, Ele não mudou ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou ao longo dos séculos. Guarde a sua mente. Não há nada melhor para a nossa mente do que nós olharmos ao nosso lado. Quando acabar essa pandemia, essa Covid, eu descobrir a cura, não sei o que vai acontecer aí nos próximos dias, mas quando acabar tudo isso, que você se sentir oprimido, faça uma visita lá no hospital, passe ali pelo primeiro andar, passe às 7 da manhã ali para o lado do estádio e veja a fila que está ali, e você verá que o teu problema não é tão grande quanto você pensa. Olha ao redor, olha ao seu redor. Em terceiro lugar, o que nós devemos guardar a nossa vida espiritual, devemos guardar o nosso espírito. Esse talvez seja o mais importante, irmãos. Talvez seja o mais importante, por quê? Porque o nosso corpo descerá à sepultura. Se Jesus não voltar antes, o nosso corpo descerá à sepultura. Os nossos pensamentos também não resistirão. Também morrerão junto com o nosso corpo, mas o nosso espírito, a Bíblia diz que o nosso espírito, ele volta para Deus, ele voltará para Deus. Portanto, é importante, é necessário que você guarde a sua vida espiritual neste período de pandemia. Não naufrague a sua vida espiritual, não perca a sua fé, não deixe a sua fé morrer. Não fraqueje, não se torne fraco na fé, mas cresça. Cresça neste período, cresça neste tempo. Você não está amarrado, a igreja é importante, nós precisamos estar na igreja. Eu amo estar na igreja. Eu estou na igreja há 41 anos, vai fazer no mês que vem 41 anos, irmãos. É importante, nós precisamos estar na igreja, aqui nós estamos juntos, aqui nós nos alegramos, aqui nós trocamos ideias. Mas você não está preso, você que não está podendo vir na igreja, cresça aí na sua casa, através da oração, através da leitura da Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não abandone a oração, faça jejuns, consagre-se ao Senhor, diga para o Senhor: Senhor, eu consagro, Senhor, o meu corpo a Ti, Senhor. Senhor, eu consagro a minha mente a Ti, Senhor. Senhor, o meu espírito, Senhor, vai morar contigo, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Faça isso ao Senhor. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua vida a Deus. O seu espírito é eterno. Nós não somos como os animais que morrem e acabaram, não. Há uma eternidade aguardando a mim e a você. Há uma eternidade nos aguardando. E ao longo desses anos, irmãos, você sabe o que eu percebo? Eu percebo que caminhar com Cristo, que você ter uma vida cristã, é decisão. É decisão. É decisão, você precisa decidir. Precisa decidir seguir com Cristo. Uma irmã nossa, certa vez, ela estava estarrecida, porque ela fez um levantamento num bairro aqui em Itaperuna. Ela fez uma pesquisa aqui, ela e mais uma outra irmã. Elas fizeram uma pesquisa num bairro aqui em Itaperuna, e ela constatou que 80% dos moradores daquele bairro são pessoas que um dia levantaram as suas mãos para aceitar Jesus, e hoje estão desviados. 80%, irmão, dos moradores daquele bairro. É muita gente, irmão. Pô, você sabe por quê? Porque aceitar Cristo não é difícil não, pastor Marquinhos. Aceitar Jesus não é difícil não. O difícil é a gente caminhar com Cristo. Porque o próprio Jesus disse que o caminho é estreito e largo é o caminho que conduz à perdição.
Caminho estreito, você sabe o que é caminho estreito? Caminho estreito é isso aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui, ó. Você tem que tomar cuidado, ó. Você tem que andar assim, ó. Você tem que andar devagarinho. Você tem que andar devagar. Você tem que toda hora olhar. Você tem que estar vigiando para onde você está indo. Isso é caminho estreito. É caminho apertado. Não é caminho espaçoso que conduz à perdição, não. Mas caminhar com Cristo é caminho apertado mesmo, irmão. É caminho apertado. Mas existe uma recompensa nos aguardando, porque Jesus disse: eu vou para os céus e vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vale a pena, irmãos, vale a pena. Nós vivemos uma vida aqui de 60, 70, 80 anos, de caminho apertado, para depois você estar na glória com Deus eternamente, onde a sua vida eterna não será tirada mais, onde Satanás não poderá roubar mais você. Vale a pena andar com Cristo. Lá em João 15:16, Jesus disse assim: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Isso é uma verdade, irmãos. Deus nos escolheu, sim, é verdade. Deus escolheu cada um de nós, mas andarmos nos caminhos do Senhor, isso é uma responsabilidade nossa. Andar nos caminhos de Deus cabe a mim e a você. Isso é uma responsabilidade nossa, pastor André. Cabe a nós. Nós que temos essa responsabilidade. Você quer ver só uma coisa? Jesus escolheu os discípulos, escolheu Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele foi escolhido. Mas Judas Iscariotes, ele não prevaleceu. Ele não continuou nos caminhos de Deus. Ele se desviou. A Bíblia o chama de filho da perdição. E eu não quero ser filho da perdição. Eu não quero que ninguém seja filho da perdição. Eu não quero que vocês sejam filhos da perdição. Mas eu quero que vocês trilhem nos caminhos de Deus. Eu desejo que vocês trilhem nos caminhos de Deus. É uma responsabilidade individual. É uma decisão nossa. Você decide, Deus te abençoa, Deus te fortalece, você caminha e você vence a carreira que está proposta na sua vida. É assim que funciona, irmãos. A decisão tem que ser nossa. Nós decidimos. Deus te abençoa, Deus te fortalece, você caminha e você vence a carreira. E esse assunto é um assunto muito sério, porque nós não estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando aqui de uma vida passageira. Não adianta você pensar: eu vou ficar lá no lugar neutro, lá que não é céu nem inferno, um dia Deus vai me chamar. Não, não tem esse lugar. Não existe um terceiro lugar. Não existe. Talvez você pense assim: não, Deus vai me deixar ir para o inferno, eu vou ficar lá 1 ano, eu saio de lá, depois Deus me chama. Não! Não funciona desse jeito. Ou então você pensa: eu vou ficar lá 100 anos, eu vou ficar 100 mil anos no inferno, eu saio todo arrebentado de lá, mas um dia eu saio. Não, não sai. Não sai. Isso é uma questão eterna. É uma questão de eternidade. Nós estamos aliançados com Cristo. Eu gosto desse termo, aliançados, aliança. Temos uma aliança com Cristo. Quando eu casei com a Marcinha, eu me aliancei com ela, até que a morte nos separe. Eu tenho uma aliança com Cristo. Eu tenho uma aliança com Cristo. Nós precisamos ter essa aliança com Cristo. É uma aliança de sangue, é um pacto de sangue. Os mais antigos aqui se lembram, pastor André lembra, tenho certeza. Aqueles filmes de Bang Bang, antigamente, que passava, pastor Marquinhos, lá nos anos 70. Lá nos anos 70, que tinha um mocinho e tinha um índio. Então, eles faziam amizade, pegavam conhecimento, um defendia o outro, se tornavam amigos. O que eles faziam? Um vinha, dava um corte aqui, ó, o outro ia, dava outro corte também. Eles se juntavam o sangue aqui e falavam: pronto, agora nós somos amigos. Com Cristo tem que ser assim, irmãos. Com Jesus precisa ser assim. Nós não podemos andar, a nossa vida espiritual não pode estar pautada naquilo que Deus nos dá. Não pode estar pautada em bênçãos. Bênçãos, o próprio nome já diz, é bênção, é muito bom, é gostoso. Mas a nossa vida não pode estar pautada naquilo
naquilo que nós recebemos de Deus, eu percebo que tem que haver um amor ao Senhor da nossa parte. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É necessário nós amarmos a Deus, irmãos. Meu pai, quando estava no hospital, ruim para morrer, estava no CTI. Eu me lembro que as orações que eu fazia, a oração que eu fazia que mais me trazia conforto, era quando eu dizia para o Senhor: Senhor, eu estou aliançado contigo. Aconteça o que acontecer, Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não te largo, eu não te deixo, eu não te abandono. Tu és meu, Senhor, eu não abro mão da minha vida contigo. A gente precisa fazer essas declarações a Deus, irmãos. Não são declarações da boca para fora, não são bravatas, mas são declarações do fundo da nossa alma, e nós vivermos aquilo que nós falamos. Porque muitas das vezes a gente fala, irmãos, muitas das vezes a gente canta, e nosso coração não está nem ali, né? Nem sabe o que a gente está cantando. Mas quando você diz para o Senhor: Senhor, eu te amo, eu te adoro, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, eu não tenho para onde ir. É como Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Para onde você vai, se só Cristo tem as palavras da vida eterna, se a verdade está aqui? A verdade está aqui, irmãos. E o mundo aí fora deseja conhecer isso aqui. E eu e você, nós somos os portadores dessa mensagem gloriosa. Mas é necessário que o nosso corpo esteja bem. É necessário que nós estejamos bem no nosso interior. E é necessário que nós estejamos bem espiritualmente. Imagine você se Cristo tivesse deprimido, irmãos. Imagine você se Cristo vivesse em depressão durante o ministério dele. O que aquelas pessoas que foram atrás dele iam pensar? Não, deixa Jesus lá, deixa Jesus quietinho lá, ele está lá vivendo os dramas dele, ele está lá vivendo lá, ele está pensando na crucificação, ele está deprimido, ele está chorando, não, deixa Cristo quietinho lá. Não! Cristo sabia tudo o que ele havia de passar, mas ele foi bênção nessa terra. O tempo dele aqui, ele trouxe cura, ele expulsou endemoniados, ele ressuscitou mortos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Deu, até que deu a sua vida. Em nosso resgate, é necessário nós estarmos aliançados com Cristo. A nossa vida cristã, Paulo a compara como uma corrida. Tem obstáculos, Raquel. Nossa vida cristã tem obstáculos, é como uma corrida. Existem subidas, existem pedras no caminho, existem muitas das vezes tropeços. Sim, muitas das vezes nós tropeçamos. Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Existem descidas, existe canseira, existe cansaço. Existe cansaço. Não pense você que os corredores, eles chegam no final da prova como se tivessem saído, como se tivessem acordado de um belo sono, de uma bela noite de sono. Não, eles chegam cansados. Paulo compara a nossa vida cristã a uma corrida. A nossa motivação deve ser o amor a Deus. Deve ser o amor de Deus, o amor a Deus. Quando eu era criança, lá na escola dominical, a gente cantava uma canção assim. Henrico, depois você não vai me zoar não, tá? Nem a Giovana. Mas a gente cantava uma canção assim, irmãos. Um corinho. A gente cantava assim. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr,
há uma vitória a alcançar. Cada dia em meu viver serei fiel. Eu era pequenininho, irmãos, eu era criança. Eu cantava esse corinho, isso ardia dentro de mim. Fazia alianças com Deus. E esse corinho queima até hoje dentro de mim. Até hoje esse corinho me marca. Ser fiel é uma decisão nossa. Pode estar tempestade ao nosso lado, mas é uma decisão nossa nós sermos fiéis. E eu quero concluir esta mensagem dizendo para você: há exatos 7 meses atrás, dia 21 de novembro do ano passado, eu e Marcinha, nós estávamos dentro de uma funerária, escolhendo o caixão para colocar meu pai. Exatamente essa hora, 9 horas da noite. E veio uma força, sim, irmãos, que sobrenatural, como Paulo diz, né, que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. Nós fomos lá, nós escolhemos, no dia seguinte, houve o culto, o Senhor me deu uma palavra. Mas eu tinha medo que o pior ainda estava por vir ainda nos dias seguintes, né? Porque na hora ali está todo mundo junto, né? A família, os amigos, os irmãos, né? Os pastores, está todo mundo ali junto. E de fato aconteceu isso. Foi numa quinta-feira, na sexta foi o sepultamento. Passou aquele fim de semana, meu irmão que mora fora estava aí, a gente ficou junto. Passou o fim de semana, no terceiro fim de semana, antes que a semana terminasse lá no trabalho, eu estava me sentindo mal. Estava me sentindo extremamente mal. E eu comecei a ter medo de começar a entrar em depressão. Naqueles dias eu fiquei com medo de entrar em depressão naqueles dias. E naquele sábado e naquele domingo, a única coisa que vinha na minha mente eram versículos bíblicos. O Espírito Santo me bombardeando com versículos. Pastor, interessante. Interessante como que o Espírito Santo continua atuando sobre a face da terra. Como ele continua vivo, atuante sobre a face da terra. E o Senhor me bombardeando com versículos. Eu sabia que eu não podia entrar por esse caminho. Porque quando você entra por esse caminho de depressão, para você sair é muito pior. É melhor, é menos difícil você não entrar do que você entrar e depois sair. É como que droga, é como que bebida, é como que qualquer tipo de vício. É como qualquer tipo de vício. Até que eu vi lá no Salmo 146 a palavra do Senhor dizendo que o Senhor, Ele abre a ferida, mas o Senhor também cura a ferida. O Senhor cicatriza a ferida. Irmãos, esse versículo entrou no meu coração como que uma flecha. Entrou como que uma flecha. Entrou com poder de cura tão grande, tão grande, tão grande. Que na segunda-feira eu me levantei, eu parecia, sabe, todo aquele sentimento, todo aquele desânimo todo, aquilo tudo tinha passado, irmãos. Aquilo tudo tinha passado. Por quê? Por causa do poder da palavra de Deus. Por causa do poder da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele continua trazendo vida. Eu quero dizer para você nesta noite, que o Espírito Santo, ele continua trazendo vida. Ele não está de quarentena. Ele continua atuando. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo, o Espírito Santo, ele está vivo. O Espírito Santo, ele está atuando no coração dos cristãos. O Espírito Santo, ele atua no coração dos ímpios. O Espírito Santo, ele atua no seu coração para te dar uma consciência tal para que você tome cuidado com o seu corpo, com a sua mente e com o seu espírito. Nós só estamos aqui, irmãos, por causa do Espírito Santo, porque um dia o Espírito Santo convenceu a mim e a você que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo todos os dias da nossa vida. Ele continua atuando. E aí você pensa,
E aí você pode me perguntar, talvez você que esteja na sua casa, talvez alguém que esteja aqui, esteja perguntando assim: mas pastor, a minha vida está toda arrebentada, eu estou doente, a minha mente está doente, meu coração está doente, o meu espírito está doente, eu não tenho vida, eu venho na igreja, eu não sinto nada, eu tenho raiva de igreja, eu não gosto de pastor. Se você está vivendo esta situação, Jessé, coloca lá por favor, o Senhor tem uma palavra para você, Jó 14, Jó capítulo 14, versículo 7, Jessé. Jó 14, 7, diz assim: para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. 8, Jessé, até o 9. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. O 9. Ainda assim, com o cheiro de água, a água que está fluindo deste altar, com o cheiro da água, ela brotará e dará os seus ramos, como se fosse muda plantada. Eu quero dizer para você, você que está enfermo, algumas dessas áreas da sua vida, ou mais de uma dessas áreas da sua vida, eu quero dizer para você que há esperança para a árvore que for cortada, mesmo se a sua raiz envelhecer, mesmo se sua raiz estiver velha, mas ao cheiro das águas, enchendo do Espírito Santo a sua vida, haverá renovo, e as suas folhagens serão como novas. Há esperança, irmão, há esperança. Guarde o seu corpo, guarde o seu interior, cuidado com aquilo que você pensa, e guarde a sua vida espiritual, para que um dia nós possamos estar com Cristo nos céus, todos juntos, cantando e adorando a Deus. Pastor André.